Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Saúde Digital. Meu nome é Raul Goulart, sou fisioterapeuta do Serviço de Atendimento Domiciliar da Prefeitura de Campinas e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a importância da alimentação na prevenção e tratamento de doenças crônicas. Eu estou aqui com um convidado muito especial, o Jorge, a gente trabalhou junto por alguns meses aí. Ele é nutricionista e trabalha em unidade básica de saúde, trabalha bastante com essa questão alimentar da população e gostaria que ele se apresentasse um pouquinho para vocês conhecerem. Então, olá a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar participando aí com você hoje. E meu nome é Jorge, para quem não conhece, sou nutricionista, Jorge Salek. Atualmente estou fazendo residência na Prefeitura Municipal de Campinas, na atenção básica e saúde da família, né? E fico alocado maior parte do tempo do programa, né, numa UBS, né, como a gente fala aqui em Campinas, num postinho de saúde. E atendo aí de uma grande parcela da população ali do bairro. Legal, muita gente não sabe, né, que hoje em dia a gente tem a disposição de um profissional da nutrição para atender a população de forma gratuita, né, pelo SUS. Então, acho que vai ser bastante interessante a gente poder discutir essas questões que afligem bastante a população. Então, para começar, acho que a gente já pode entrar de cabeça aí no que são as doenças crônicas não transmissíveis, né? Esse nome aí que abrange nada mais do que a maioria da população. Normalmente a gente conhece um parente, um amigo que tem uma hipertensão, diabetes, obesidade. Então, o que a gente pode explicar para a galera que está escutando a gente em relação a essas doenças crônicas? Quando a gente fala da palavra em si, né, doença crônica é uma coisa que ela não é aguda, ou seja, ela não é de um momento. Então, crônica é uma coisa que vai durar por um longo período de tempo. E aí que está o grande problema dessas doenças, né? Então, vamos lá. Doença crônica não transmissível. Então, você não passa de uma pessoa para outra. Certo. Esse é o sentido da palavra. E aí, se a gente for pegar alguns exemplos, né? Seria aí a diabetes, a hipertensão, a própria obesidade, né? É o que a gente poderia incluir aí nessa gama que a nutrição tem uma relevância maior. Certo. E aí, se a gente pegar o problema, né? Que é, como eu disse, dessas doenças crônicas não transmissíveis, está exatamente no crônico. Porque Sim. não foi uma coisa que a pessoa pegou de uma hora para outra e que, opa, doeu aqui, vou ali tratar. Certo. É uma coisa que é desenvolvido ao longo do tempo. É um trabalho de anos. Um trabalho de anos. Tá. E que aí prejudica no tratamento novamente, né? Não vai ser de um dia para o outro que vai resolver. Sim, quanto mais longo o aparecimento da formiguinha. doença, mais longo vai ser o tratamento também. Então, o que você diria sobre o panorama geral aqui do brasileiro? A família brasileira, ela tem uma alimentação boa, uma alimentação que nós consideramos saudável, ou a alimentação do brasileiro, ela é propensa para o desenvolvimento dessas doenças? Eu acho que para explicar melhor sobre isso, eu posso te contar uma história. A gente tem uma coisa que se chama transição nutricional. Se a gente pegar antigamente, o que a gente tinha de desnutrição era aquela imagem que a gente vê em fotos, em livros, de uma pessoa emagrecida, com sinais de ossos aparentes. Só o esqueletinho. Só o esqueleto. Hoje em dia, como a gente tem um acesso melhor à alimentação, né, com cestas básicas, com programas assistenciais, a gente garantiu que não tem mais essa desnutrição calórica. Tá. Só que a gente tem outro tipo de desnutrição agora. Porque a desnutrição agora, ela não vem mais junto com a ausência de massa muscular ou ausência de gordura. Ela vem com excesso de gordura, ela vem junto com a obesidade. E isso daí, a gente vai ver que está entrelaçado, está junto com todo esse desenvolvimento de doenças crônicas. Então, por exemplo, se a gente pega a composição da cesta básica hoje, o que a gente tem? A gente tem lá arroz, macarrão, óleo, açúcar, bolachas, mas ninguém recebe na cesta básica uma verdura, ninguém recebe na cesta básica legumes, ninguém recebe na cesta básica uma carne, uma proteína, né? Que são alimentos nutricionalmente importantes, Que né, são para o importantes. nosso desenvolvimento. E aí a gente acaba tendo deficiência de outros nutrientes, deficiência proteica, às vezes a gente tem aquela sarcopenia com obesidade junto, né? Tá. E Você está dizendo que o paciente, a pessoa ela pode ser obesa, ter bastante gordura mas corporal, pouca massa muscular. E pouco nutriente, o que é Exato. ruim. E é uma massa, a massa de gordura, ela não é uma massa útil, né? Ela é um estoque de energia, só que ela não serve para realizar funções do dia a dia. Então, você não tem uma força para carregar uma sacola, para carregar seus netos, né? E esse é o problema que vai desenvolvendo com a população. Tá. E quando a gente vai ficando mais idoso, a gente tem tendência de perder essa massa muscular, perder músculo, né?
se a gente não tem um consumo bom de proteína e um bom desempenho de atividade física também. Tá. E aí a gente vai perdendo ao longo do tempo. Se a gente já não tem quando é mais novo, quando chega idoso, a gente não consegue brincar com os nossos filhos, nossos netos, não consegue carregar a sacola do mercado, fica dependente para fazer funções da casa, e aí que tal? A gente vê em todos os locais, né? Hoje em dia as mídias sociais, as informações estão chegando com mais rapidez e facilidade. E a gente sabe a importância da alimentação saudável com a prática de atividade física para o desenvolvimento do ser humano. Tanto físico quanto psicológico, emocional. Uma pessoa mais ativa, uma pessoa que se alimenta melhor, normalmente uma pessoa menos estressada, uma pessoa que briga menos, que causa menos. Então, é importante a gente dizer que a alimentação ela precisa estar junto com um programa de atividades físicas para o paciente ter uma melhor prevenção dessas doenças crônicas. Hoje a gente sabe que o tratamento ouro para hipertensão é a atividade física, é a caminhada. Exato. E quantas pessoas estão sofrendo com hipertensão hoje em dia? E aí que é o grande problema, porque como eu falei para você, não é uma coisa que a gente muda de um dia para o outro. Sim. E a principal mudança para essas doenças é o estilo de vida. E aí, quem que uma vida que levou desde a infância, né? Que a gente sabe que hoje, desde criança, você já tem uma inatividade física, você já não se movimenta mais como antes, com essa era digital de tablet, as crianças não brincam mais lá fora, às vezes é perigoso também. E aí, durante 30, 40, 50 anos, a pessoa desenvolveu um estilo de vida que ela leva até hoje. Que aí é de comer alguma coisa assim de fritura ou uma coisa mais gordurosa, um excesso de carboidratos, às vezes, num mau sentido, né? Não que o carboidrato faça mal. Sim. Mas aí um hábito que foi criado ao longo de 50 anos, aí a pessoa que chega para o nutricionista, que foi encaminhada pelo médico, que descobriu que estava lá com uma dislipidemia, né? Colesterol alterado, ou uma pressão alta, ou uma diabetes, chega para o nutricionista fala que ela vai ter que mudar hábito de vida. Como é que essa pessoa fica? Não é o que ela estava esperando. Às vezes a pessoa espera que ela vai tomar um remédio, vai continuar comendo o que ela come, fazendo o que ela faz, e a vida continua. Mas, infelizmente, o remédio ele vai segurar por um período. Só que se a gente não faz a mudança de estilo de vida, não acontece. Sim, foi o que você disse no começo. Como é uma doença crônica, ela demorou muito para aparecer e vai demorar muito para ir embora. E é silenciosa. Né? Silenciosa. Você não vê nada. Você não sente, igual, diferente de, sei lá, uma gripe, por exemplo. Quando você pega gripe, o que acontece? Você fica com o nariz congestionado, dá uma dor de cabeça, alguma coisa assim. Uma doença aguda, você tem sinais agudos. Sim. Uma doença crônica, ela é totalmente silenciosa. Por exemplo, uma alteração de colesterol alto. Você só vai descobrir se uma artéria sua entupir, se você tiver um AVC, alguma coisa assim, lógico. Ou se você faz um trabalho de prevenção, faz os exames de sangue, consegue ver mais precocemente. Mais precocemente. Mas o que a gente tem que hoje, as pessoas, em geral, né, os usuários que a gente recebe, muitas vezes eles acabam não fazendo. E lá na unidade básica de saúde, no postinho de saúde que você trabalha, o que vocês mais veem lá? Qual que é o carro-chefe, assim, vamos dizer assim, do paciente que vai para um atendimento nutricional? O que mais vem encaminhado para mim é um conjunto, mas se a gente for pegar, vem muita diabetes, dislipidemia, né, que seria colesterol alto ou triglicéridos altos, né, hipertensão, e a obesidade que vem acompanhando todos esses, né? Lógico que não precisa ser obeso para ter diabetes, alteração de colesterol ou de hipertensão, mas normalmente estão associados. Tá, e você atende isso todo dia, diariamente, né? Você consegue ver algum padrão entre os pacientes? Nossa, esse tipo de paciente normalmente tem uma alimentação X, ou não, esse tipo de paciente tem um padrão de vida X. Você consegue ver esse padrão? Tem um padrão. Se a gente pegar assim, a alimentação dessas pessoas, é uma alimentação, claro, muito cultural, mas é muito formada de pão com nada no meio, o almoço padrão brasileiro, que o almoço é ótimo, a gente pode até comentar da qualidade do alimentar do almoço do padrão brasileiro é boa. Mas aí quando a gente pega o resto, é uma beliscada ali, é um pão com margarina na chapa, um café adoçado com açúcar. E aí, às vezes, a pessoa acabou aí. Tomou um café da manhã, que foi o pão. Aí depois o almoço. Aí faz uma fritura no almoço, alguma coisa assim. E aí, de tarde, o que você costuma comer? A pessoa vira pra você e fala, à noite eu vejo o que tiver. Tá, abre a porta do armário, que tiver, manda pra dentro. Pode ser uma bolacha, pode ser um... Quando você abre o armário, você abre a geladeira, você não pega uma maçã pra comer.
Você não descasca uma fruta e come. Sim. Você não pica um legume e refoga. Você pega uma bolacha, você pega um chocolate, você pega um pão, que é só passar alguma coisa no meio. Uhum. E aí o que acontece é que a gente fica muito nesses alimentos industrializados que são prontos para consumo, que é só você pegar, abrir um pacote, Uhum. e a gente acaba deixando de lado frutas, legumes e verduras, que são a chave para o controle Sim. da O que eu, prevenção, o né? que eu ia até te perguntar, hoje em dia o grau de processamento dos alimentos é muito importante. A gente fala bastante dos alimentos naturais, processados, ultraprocessados. Se você puder só dar uma explicação básica, eu realmente não sei muito a diferença. Eu sei que o natural seriam as frutas, carnes, legumes. Agora o processado e ultraprocessado acabam não entendendo. Só para a galera entender rapidinho. Hoje o que a gente tem, assim, se eu falar assim para você, ó, o melhor material que você tem para seguir para uma alimentação saudável, a gente tem o Guia Brasileiro, o Guia Alimentar para a População Brasileira. Foi feito em 2014. Legal. E ele traz, diferente do que a gente tinha antes, que falava, ó, no dia você pode comer 3 pães, 3 porções de laticínios, 2 porções de carne, exemplos, né? Ele não vem mais com esse quantitativo. Ele vem muito mais para qualidade. Legal. E ele vem trazendo agora o grau de processamento dos alimentos. Então, vamos lá. A gente tem 4 graus de processamento. Tem o in natura, que é o quê? É você pegar aquele alimento do jeito que ele veio da natureza, você pega na mão, você sente o cheiro, você vê, você sabe que é aquilo. Por exemplo, pegar um milho. Tem a espiga, ele tem lá os grãos de milho, ele tem a palha, tudo isso. Ele é um alimento in natura. Se eu pegar esse milho, debulhar ele e não passar ele por mais nenhum processo dele, só descascar e tirar da espiga, ele é um minimamente processado. Tá. Ele só passou por um processo mecânico de descascar ou cortar, fatiar, alguma coisa do tipo. Legal. Se eu pegar esse milho, colocar numa lata, uma conserva e adicionar vinagre, açúcar ou sal, ele já vira um alimento processado. Tá. Que ele já foi adicionado de alguns ingredientes. Tá. Todos os enlatados, então, são processados. Isso, às vezes tem algum enlatado que eles são sem adição de sal, de açúcar ou de algum outro componente, que na verdade eles só fazem um processo mecânico, né? Às vezes eles esquentam, passa por um cozimento, e aí coloca lá na lata para uma durabilidade maior. Por exemplo, as caixinhas Tetra Pak que a gente tem, né? Esse é um exemplo. Se não passou por nenhum processo industrial, ele continua sendo minimamente processado. Se a gente faz adição de algum outro ingrediente, aí já não é mais. Agora, se eu pegar esse milho, passar numa máquina, fazer a extrusão, e aí ele infla, e aí eu coloco nele sódio, corante, aromatizante, eu faço aqueles salgadinhos de milho, que a última coisa que você pega ele e fala que é milho, aquilo lá já é um alimento ultraprocessado. E aí o que o guia ele traz pra gente? Ele não fala pra gente não consumir essas coisas ou exclua isso. Ele fala o quê? Faça da base da sua alimentação alimentos in natura minimamente processados. Quando você for comer um alimento processado, que ele seja parte da preparação de uma base com alimentos in natura minimamente processados. Então vamos pegar um exemplo, um arroz, feijão, e aí você quer colocar uma sardinha. Uma sardinha enlatada, né? É um processado. Só que se você colocar ali junto, já está melhor, porque a base da sua alimentação está sendo in natura. Lógico, você vai ter legumes, salada ali no meio. Agora, os ultraprocessados, que seriam já os refrigerantes, as bolachas industrializadas, os salgadinhos, o guia já fala, evite, que é uma coisa que você tem que deixar de lado e, lógico, não vai passar vontade também, mas é saber maneirar, usar a quantidade correta de consumo daquele alimento, né? Não fazer isso uma rotina. Uma rotina, é diferente de você fazer uma coisa esporádica e outra de você fazer todos os dias. Como a gente conversou antes, você não vai desenvolver uma hipertensão, porque você vai comer um salgadinho um dia, né? Um dia não, mas se você você fizer isso do seu hábito e no seu café da manhã for uma bolacha recheada, aí o lanche da tarde você toma suco de caixinha com um salgadinho. E isso a gente vê desde criança, né? No próprio supermercado que a gente estava discutindo antes, a gente consegue ver a disposição dos alimentos de forma justamente a instigar a pessoa a comprar. E eles foram projetados para isso, né? Então, o mercado, quando você entra, você já dá de cara com as guloseimas, com as coisas que não estão ali na base. Não deveriam estar na nossa base alimentar in natura, como você falou, e sim ao contrário. E o que você acha disso? O que a gente pode fazer para não cair nessas tentações? É exatamente isso. Quando você entra no supermercado hoje, para ter a venda, né, e o consumo desses alimentos industrializados, porque
teve que ter um marketing, né? Teve que ter uma jogada para eles serem introduzidos na nossa vida, porque senão não ia simplesmente aparecer. Então, uma coisa que foi pensada foi a organização e a estrutura dos supermercados. Sim. Então, por exemplo, se você vê no caixa do supermercado, quando você está naquela fila lá, às 6 horas da tarde, comprando coisa para fazer uma janta, ou um lanche da tarde, alguma coisa assim, você foi com criança junto, não tinha, quando já tem que ir junto no mercado. Sim, normal. E aí você para na fila, fica 2 horas ali, o que tem na prateleira do seu lado? Você vai ver chocolate, você vai ver bala, você vai ver pirulito, você vai ver criança gritando, querendo, você né? vai ver Isso criança sempre pegando acontece. no carrinho e colocando no carrinho, e se você tirar, você vai escutar o resto da semana, vai passar vergonha no supermercado com Faz choro e sentido, grito. todos os mercados fazem isso, então, justamente para poder vender esse tipo de Exato. produto que não é interessante E o que é um bem de criança. consumo diário que você tem que comprar no mercado? Pão. A padaria nunca é no começo do supermercado, a padaria sempre é no final, para você passar por todos os corredores, ver coisas que você nem iria comprar, mas você acaba comprando, ou porque estava na oferta, ou porque você viu e ficou com vontade, ou porque você foi com fome no mercado, que esse é outro problema. Sim. Ir com fome no mercado é gasto a mais e comprar coisa que você não precisava. Sim. E aí você tem que, pra chegar no pão, você tem que passar em todos esses corredores. Tá. Agora, pra ir no pão, você não passa no hortifruti normalmente. Pra ir nos ultraprocessados, nos chocolates, nos biscoitos, alguma coisa assim, você não passa pelo corredor de maçã, banana e laranja. São separados. É interessante, porque realmente é para instigar nós, né? Se você quer comprar fruta, verdura e legumes, você tem que ir lá direto, porque eles não têm algum caminho que passe por lá, né? Uma dúvida que aparece bastante também, que eu até, quando eu vou cozinhar, são os tipos de gordura, que hoje em dia nós, assim, do meio da saúde, existem muitos estudos, muitos artigos que discriminam um, falam bem de outro, a gente acaba ficando um pouco perdido. O próprio óleo de soja, quando foi lançado, foi lançado como a melhor estratégia para se fritar, depois ele foi demonizado, ninguém podia usar o óleo de soja, agora está voltando. O que você tem a dizer a isso? A banha de porco, que era muito utilizada antes, parou e agora está voltando também. Eu costumo falar que o difícil de ser nutricionista é que você tem que ficar desmistificando coisa todo dia. Sim. Porque é uma coisa da moda, né? Então, hoje o ovo faz mal. Hoje o ovo não faz mal. Hoje a creatina dá pedra no rim. Hoje a creatina não dá mais pedra no rim. Hoje a aveia faz mal. Hoje a aveia não faz mal. Hoje o leite inflamatório. Hoje não é mais. Então, é assim, é coisa do dia e você tem que estar preparado para responder perguntas que vão surgir aleatórias, assim. Mas, falando de gorduras em si, o que a gente tem? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela traz em suas diretrizes que um dos maiores potencializadores para você desenvolver doença crônica, que a gente estava com... é o nosso tema, né? Sim. Então, principalmente... Hipertensão, cardiopatias. Uma hipertensão, colesterol alto, uns triglicérides, que é a gordura no sangue alta, né? Consumo de gorduras saturadas. O que são essas gorduras saturadas? Gorduras saturadas, se a gente for parar para pensar assim, bem por cima, são gorduras que na temperatura ambiente elas estão mais sólidas, não tão líquidas. Se a gente for parar para pensar quais são, seriam aí a gordura da carne, então aquele filete de gordura em volta, mas também tem cortes que são mais gordurosos, então no meio da carne eles também têm mais gordura na sua composição. A pele do frango tem bastante gordura. Aí também entra a banha de porco, que a banha de porco, se a gente sabe, se a gente deixar ela em temperatura ambiente, ela fica lá esbranquiçada, durinha assim, né? E aí tem também as gorduras que são tropicais, vegetais, que entra lá o óleo de palma, o óleo de coco, por exemplo. Então, nossa, agora e a manteiga, era moda. No caso, a manteiga também, que é também feita é considerada saturada. Então, a gente tem uma moda agora, nossa, o óleo de coco é a melhor gordura. Só que a gente pega para ver a composição do óleo de coco, ele é uma gordura saturada. Não é que a gente não possa comer óleo de coco, não possa comer manteiga, não possa comer a gordura da carne, mas são coisas que a gente deve evitar. E quando a gente pega, por outro lado, as gorduras que mais ajudam a controlar esse colesterol, são as gorduras mono e poliinsaturadas. E quais são elas? São as gorduras do azeite de oliva, do óleo de soja, do óleo de canola, do óleo de girassol. Aí a pessoa vem e fala, mas a banha de porco é natural, a manteiga é natural, porque foi feita do leite, veio do animal, não passou por nenhum tipo de processo. Aí eu pergunto pra você, o que o animal come? Hoje ele é alimentado com soja. A soja do óleo de soja. Mas a soja é transgênica. Ou você vai consumir ela no óleo de soja, ou você vai consumir ela
porque o porco comeu a soja na ração, e aí você vai consumir a banha dele. E aí você tem outro problema ainda, que é a composição dessa gordura de um lado e a composição dos óleos poliinsaturados do outro. Tá. Então a gente fica nesse impasse também, mas falando especificamente em saúde cardiovascular, gorduras mono e poliinsaturadas são as amigas do coração que a gente costuma falar. O ômega 6, que é o óleo de soja, o óleo de girassol, né, por exemplo. Ômega 3, que são as gorduras dos peixes, né, mas aí alguns tipos de peixe. Ah, qual peixe que eu vou comer? Eu não tenho dinheiro para comer salmão. Uma boa gordura que a gente tem em peixe, barata, que a gente pode consumir, é a sardinha. Sardinha enlatada, ela tem uma boa quantidade de ômega 3. Legal. Tem ômega 3 também de fontes vegetais. Chia e linhaça, eles são precursores dessas gorduras no nosso corpo. Ou seja, quando a gente come, a gente favorece a nossa produção e desenvolvimento, né, do ômega 3 exógeno. Né? Tá, e não são alternativas caras, Não porque são hoje em dia a gente caras. escuta que para você ter uma alimentação saudável, para você ser fitness, você precisa desembolsar horrores de dinheiro, e não é a condição da maioria da população. A pessoa que vai no posto de saúde, utiliza o SUS, por exemplo, e precisa de uma avaliação nutricional, você teria que orientá-la dessa forma. Então, hoje em dia é possível você ter uma alimentação equilibrada sem gastar horrores de dinheiro. Com possível. certeza, não vai chegar lá um usuário e eu falar para ele, ó, você vai comer salmão das águas baixas norueguesas, Tem sempre a mirtilos opçãozinha. colhidos sob o luar. Não, é o básico que funciona. É o arroz, feijão, frutas, legumes, verduras, comer uma saladinha antes do almoço, antes do jantar. Sempre vai fazer um sanduichinho, coloca uma fonte de proteína, coloca uma fonte de fibra, né, uma saladinha ali no meio. Vai dar mais saciedade, vai demorar mais tempo para sentir fome. Legal. E aí a gente pode entrar também nas estratégias também, né? Para prevenir esse desenvolvimento dessas doenças crônicas, né? Que é principalmente o quê? Consumo de fibra. Onde que está a fibra? Por que a fibra? A fibra eu posso ficar aqui horas falando benefícios dela. Mas aí, pensando exatamente assim para uma hipertensão, uma diabetes, uma hipercolesterolemia, as fibras elas vão fazer a regulação tanto da glicemia, vão absorver, seu corpo vai absorver menos colesterol, porque ela meio que faz uma função de arrastar esse colesterol lá dentro, né? O que é a fibra, né? A fibra é uma coisa que a gente não digere. Então, por exemplo, pensa lá quando a gente come milho, alface, ela, entre aspas, assim, ela vai passar reto. Uma pequena parte dela é digerida, mas ela tem uma função de fazer o quê? Ela vai fazer nosso trânsito intestinal funcionar melhor. Então, a gente vai conseguir ir no banheiro mais de boa. A gente não vai ficar constipado, não vai ter aquela dificuldade para ir no banheiro que muitas pessoas têm. Às vezes vai uma vez por semana, 2 vezes por semana. O que auxilia muito tanto no desenvolvimento de doenças quanto na prevenção. Então, se o seu intestino é saudável, se você consegue ter uma boa equilíbrio... É o que eu falei, eu posso ficar até amanhã falando benefício de fibra. Mas indo por este caminho, por exemplo, imagina só se eu jogar nessa sala aqui esse copinho plástico e falar para você, Raul, acha esse copinho para mim. Tá fácil. Você consegue simplesmente chegar aqui e pegar esse copo. Agora, pense que ele é o carboidrato. O pão que você comeu, ele é o copinho. Se vir aqui o seu estômago e querer digerir, depois o intestino, e fazer toda a sequência, vai cair logo na corrente sanguínea. Porque eu peguei esse carboidrato e foi rapidinho de eu pegar ele. Agora, se eu pegar esse copinho e colocar um monte de outras coisas aqui, eu colocar uns potes de plástico, colocar umas panelas, outros objetos aqui no meio, vai demorar mais tempo para eu achar esse copo aqui no meio. E esses outros objetos que a gente pode colocar são as fibras. As fibras, elas vão retardar a nossa digestão. Ou seja, vai demorar mais tempo para eu achar aquele carboidrato e fazer que ele vire, na sua forma final, açúcar na nossa corrente sanguínea, que vai lá elevar a nossa diabetes, por exemplo. Então, é um dos caminhos também que as fibras podem auxiliar no controle glicêmico, né? Interessante. O consumo de fibras é outra aí, coisa que não é tão cara e que ainda, você consegue adicionar na sua alimentação Pega facilmente. um exemplo mais prático. O suco de laranja. Quantas laranjas você coloca para fazer um copo de suco? Eu imagino umas 4, 5? Umas 4, 5, dependendo do suco. Agora, quem come 4, 5 laranjas de uma vez? Tem gente que come, né? Mas normalmente 1, 2 já resolve. Não vamos duvidar. Mas assim, quando a gente come a laranja, a gente come também o bagaço. Sim. Tem frutas que a gente come a casca, por exemplo, a maçã. Sim. A casca é uma fibra. Quando a gente toma o suco, por exemplo, a gente coloca mais de uma porção de fruta e a gente tira a parte das fibras. Que são as cascas. Que é o bagaço, as cascas,
algumas sementes que a gente come, por exemplo, semente de uva, alguma coisa assim, né? E aí a gente elimina. No suco, a gente aumenta a quantidade daquela fruta, fica apenas o açúcar dela, e aí esse excesso ele pode ser prejudicial também. Então tem aquela história de, o suco de fruta é natural, então eu posso tomar quanto eu quiser. Não é bem assim. Sim. É o que, pra quem, quando e como. Sim. Tá? Uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, ela não é o mais aconselhável ela tomar um suco de 6 laranjas. Sim. Sabe? E às vezes é algo tão simples, né? Tão direto pra gente, mas que se você não pensar a base, você não vai entender. Hoje em dia, nas redes sociais, a gente vê também muito nutricionista orientando, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer a não tomar o suco de fruta e tomar um refrigerante zero, por exemplo, que para algumas pessoas falam, nossa, mas como que ele está receitando um alimento ultraprocessado ao invés de um in natura, Uhum. sendo que nesse caso específico de emagrecimento ou de diabetes, isso vai ser benéfico. Benéfico assim, é menos pior, o que, né? pra quem, quando e como. Então, por exemplo, se você me perguntar no dia a dia, você, Raul, me perguntar no dia a dia, suco de fruta ou refrigerante zero? Eu vou falar pra você, suco de fruta com toda certeza. Sim. Vem com vitaminas, vem com nutrientes. O refrigerante zero, a gente vai lá para aquela classificação de ultraprocessado, que a gente deve evitar, que ele tem lá seus corantes, aromatizantes, coisas que não vão fazer bem ao longo prazo para o nosso corpo. O suco de fruta vai ter uma quantidade alta ali de carboidrato, de açúcares, mas uma pessoa saudável, ela vai metabolizar bem, você vai gastar... Ainda mais se depois você vai na academia depois. Com certeza, a melhor coisa é energia para treino. A gente precisa de carboidrato, a gente precisa de açúcar. Sem ele, a gente não vive. Mas eu não como carboidrato. Você vai comer proteína, você vai comer gordura. Seu corpo vai quebrar essa proteína, vai quebrar essa gordura para fazer carboidrato, porque você só funciona com carboidrato, basicamente, tá? Não adianta tirar ele não adianta tirar de completo. vez, também não é uma opção. Tá. Vai dar mais trabalho pro seu corpo. Mas quando a gente fala numa pessoa que o objetivo dela é emagrecimento, ou o objetivo dela é controlar aquela glicemia, e ela precisa de um conforto na forma de alimentação, o refrigerante zero ele vem como um grande aliado. Tá. Às vezes, da pessoa tomar um meio copinho de refrigerante zero, vai evitar que ela vai recorrer a um chocolate, vai evitar que ela vai recorrer a uma Coca-Cola normal, por exemplo, algum outro refrigerante, né? Então, ele vem como um aliado em algumas estratégias. Não vamos fazer isso, igual você falou, de uma constância de dia a dia, né? Vai ser uma coisa pontual, um meio copinho. Tá. Tudo a quantidade é dose ou veneno, né? É remédio ou veneno. Sim, é o que a gente sempre fala, né? O equilíbrio sempre vai ser mais importante do que os excessos. Não adianta você fazer uma dieta radical, você falar, não, agora eu vou parar de comer pão, o que muita gente faz, ou parar. Isso tudo vai mexer não só com o corpo, mas também com a cabeça. E a nossa cabeça é muito importante. E aí, eu vou te falar o que acontece quando uma pessoa corta um alimento. Vamos fazer um ciclo aqui, imaginar que não tem onde eu desenhar, hoje desenhar. Imagina assim, quero emagrecer. Não vou mais comer chocolate. Não vou mais comer chocolate. Não vou mais comer chocolate, você restringe. O que vai acontecer? Você vai sentir vontade. Lógico. Eu gosto de chocolate. Eu quero comer chocolate, mas eu não posso. Porque eu falei pra mim que eu não posso. Então eu não vou comer. Não vou comer. Nossa, mas ele tá aqui. Se eu comer só um pedacinho. Faz tanto tempo que eu não como. Vou comer só um pedacinho. Aí você vai lá, quebra um quadradinho. Nossa, muito gostoso. Fazia muito tempo que eu não comia. Você vai ficar só no quadradinho? Não vai ficar só no quadradinho. Você vai comer a barra inteira. O que vai ser a primeira coisa que você vai sentir na hora que você terminar a barra? Remorso. Remorso e culpa. Sim. Você vai se sentir culpado, você vai se olhar no espelho e vai falar: por que eu comi a barra de chocolate inteira, sendo que eu poderia ter comido um pedacinho? Porque você restringiu, se você já colocasse na cabeça. E aí, o que vai acontecer? Você vai se olhar, você vai falar: nossa, tô engordando porque eu comi a barra de chocolate inteira que não era pra eu ter comido. O que eu vou fazer? Eu vou parar de comer chocolate de novo. Você vai aguentar? Não vai. Nós não somos uma máquina. Nós somos seres humanos, que a gente tem vontades, tem desejos. Nós temos necessidades. Sim. E se você gosta de chocolate, come chocolate. Só que eu não tô falando pra você, vai lá e come a barra de chocolate todo dia. Sim. Coloca planejado, olha, eu gosto muito de chocolate, eu vou comer um quadradinho pós-almoço, que aí depois do almoço, depois de uma hora lá, eu vou pra academia. Então antes desse treino, eu já vou comer esse quadradinho de chocolate e... Beleza. Vai bem. Só que todo dia você vai ter.
Chega paciente pra mim e fala, nossa, não vivo sem chocolate. Eu falo, é mesmo, você não vive sem chocolate? Vai comer chocolate então. Eu coloco lá um quadradinho todo dia após o almoço, jantar, lanche da tarde, em algum horário eu coloco. Tá. A pessoa chega pra mim e fala, não tô aguentando mais comer chocolate. Eu falei, mas você não gostava? Olha só, que bom. Automaticamente ela já vai Exato. diminuindo o Quando não é consumo. uma proibição, o proibido é mais gostoso, né? Sim. Quando não é uma proibição, quando você sabe que você pode, e você pode planejar como e com quem, quando Em que você vai momento? comer, em que momento, é muito mais gostoso eu pegar uma barra de chocolate com você agora, dividir, a gente conversar, do que eu simplesmente pegar sozinho. E outra coisa, se você tá lá no seu quarto, por exemplo, no seu escritório, vamos dizer, trabalhando no computador, e você deixar uma barra de chocolate aqui do lado, Ixi, aí não dá, né? você vai comer a barra de chocolate. Você tem que deixar em algum lugar que não fica à sua vista, deixa lá no armário, isso não escondido, né? Mas um lugar que não seja tão fácil acesso. Porque se você ficar vendo toda hora, talvez você vai querer realmente, Sim. né? Enquanto o copo de água, a fruta pode estar na sua frente. Provavelmente você vai Exato. ignorar É ele, o que eu mas falei pra tudo você, bem. na hora que dá fome, na hora do desespero, você abre o armário, você não vai descascar uma laranja. Sim, Você vai pegar um pacotinho que simplesmente você faz assim e tá pronto. sim. E esse é outro problema também. A gente pega lá a rotina que eu tava falando pra você. A pessoa acorda, come um pão, um café adoçado, vai pro almoço e aí a Deus dará. O que a gente faz pra mudar isso, então? A gente tem que ter um mínimo de rotina, mínimo de planejamento. Não, eu falo pros pacientes, eu não quero falar pra você o que você vai comer, você vai me falar. Só que eu quero que você faça tal refeição, tal refeição, tal refeição, tal refeição. Um almoço, um lanche da tarde, um jantar e o café da manhã, né? Mas o que eu vou comer? Eu falei, vamos construir junto. Tá. Não, mas não tem um certo quantidade e tal. Eu falei, olha, você precisa muito mais mudar a qualidade do que você está comendo do que a quantidade. A quantidade a gente vê depois. Se a gente conseguir colocar uma regularidade e manter você alimentado durante esse período, a chance de você abrir esse precedente de ir lá na geladeira, ir lá no armário e buscar alguma coisa prática e rápida para comer, isso aí a gente já consegue eliminar. E aí, se você tem, lógico, outras questões psicológicas que te levam a uma compulsão, alguma coisa assim, pelo menos a parte da organização a gente já deixou de lado. Aí depois a gente vê isso daí, se realmente tem ou não, tá? Às vezes é simplesmente uma falta de organização do dia a dia que te leva a buscar alimentos práticos, rápidos. E lógico, com o estresse que a gente passa no dia a dia, a gente quer alimentos confortáveis, né? Sim. Claro, não vou lá descascar a laranja, sendo que eu tenho um chocolate que vai me pegar e me abraçar depois do trabalho e falar, tá tudo bem. Sim, tem todas essas questões emocionais, psicológicas, né? Exato. Para encerrar, eu acho que a gente pode falar então um pouquinho das principais recomendações para prevenção dessas doenças crônicas não transmissíveis para a população em geral. Então, o que a pessoa que está nos ouvindo pode fazer em casa já para iniciar essa prevenção, ou mesmo se já possui uma dessas doenças, como tratar através da alimentação. Quais são as orientações finais que você pode dar para o pessoal? É uma coisa muito estrutural, né? Mas o que a gente pode dizer? A gente pode falar que essas coisas a gente começa desde a infância. Sim. A gente pode ver hoje que as crianças elas ficam muito mais em tablet, em videogame, celular. Estilo de vida. Estilo de Sim. vida a gente tem que construir desde pequeno. Então a gente tem que incentivar sempre a prática de atividade física. Isso é muito importante para todas as faixas etárias. Uhum. Desde criança, adulto, idoso, tem que ter uma prática de atividade física. Alimentação. É o que eu falei. Evita os ultraprocessados. Faz a base da sua alimentação in natura minimamente processado. O que são? Frutas, legumes e verduras. Garanta que em todas as suas refeições tenha uma opção de um alimento in natura. Né? Ah. Então, no meu lanche da tarde, o que pode ter? Os pequenos lanches, né? Café da manhã, lanche da tarde, ceia, né? Pode ter uma opção de fruta. Pode ter um iogurte natural, aquele sem adição de açúcar, sem corante, sem nada. Pode ter aveia, pode ter uma granola sem açúcar, pode ter um pão que seja, mas aí você melhora o recheio desse pão. Você pode colocar lá um patê de ricota, um queijo branco. Eu não vivo sem mussarela. Mussarela, beleza. Vamos colocar pão, mussarela. Você vai colocar umas rodelas de tomate, você vai colocar umas folhinhas de rúcula, umas folhinhas de alface, alguma saladinha ali no meio. Um atum eu gosto de pôr, Um às vezes, atum. como proteína. É uma fonte de proteína também. Pode ser um franguinho desfiado. Pode ser o atum, um patezinho. Pode ser uma carninha moída. Alguma coisa assim. Beleza. Grandes refeições. Quais são as estratégias, né? O almoço e jantar. Faça um bom prato de salada, colorido. E não é colorido daqueles confetes de chocolate. É o prato colorido real. Sim. Faz um bom prato de salada. Tempera com um pouquinho de azeite.
né? Sim. Não vai abusar também, que é uma gordura e é calórica. Um pouquinho de azeite. Coloca um limãozinho, uma pimenta do reino. Em tempero você pode usar, abusar, que não seja aqueles temperos prontos, né? Que esse é Sim. outro problema também para quem é Sim, hipertenso, sim. que é só uma bombinha de sódio. Não posso, vamos falar a marca aqui, mas aqueles temperinhos que vem em quadradinho assim que você coloca na comida ou aqueles pozinhos que você joga por cima e... Tem vários gostos, um sabor bem exato. salgadinho. Tá. Faz um bom prato de salada, tempera da forma mais natural possível, faz esse prato de salada, come. Deu 5, 10 minutinhos de comer esse prato de salada, vai lá e faz o seu prato normalmente. Você vai forrar o seu estômago com essa fibra e você vai comer menos no almoço, né? No jantar. E você já vai dar aquela forrada para você diminuir aquela velocidade que você vai fazer aquela digestão. Então vai demorar muito mais tempo para aquele carboidrato virar açúcar no seu sangue. Vai demorar mais para, sei lá, cair o colesterol, vai absorver menos. Sim. Uma série de coisas aqui que eu poderia ficar enumerando. Então, fibras em todas as refeições, sempre que possível. A gente consome muita pouca fibra. Sim. Tá? E também evitar esses ultraprocessados, né? Então, refrigerante, salgadinho, bolacha, sorvete, todos esses doces, guloseimas. Tá. O que é importante, não precisa parar. Não precisa parar, porque senão a gente e- cai naquele ciclo lá da restrição. E aí a gente fala, não vou comer, e vai comer. Sem contar que tem todo o social. Você vai numa festa de aniversário, você vai se reunir com a sua Exato. família. Alimentação. O que não é algo todo dia. Todo dia você se reúne com a sua família para jantar e para almoçar. Isso é uma coisa. Agora, uma festa, alguma coisa, você pode Exato. fazer a utilização desses produtos, porém sempre com uma... A alimentação, nutrição, né, muito mais do que contar nutriente, falar, nossa, isso é carboidrato, isso é proteína, isso é gordura, ela é cultural. Sim. Faz parte da nossa vida se alimentar. Desde o que a gente existe até hoje, a alimentação ela não é só um ato de ingerir nutrientes, mas é um ato de se alimentar, alimentação. E é o quê? Você comer com alguém, você comer num ambiente calmo, tranquilo, limpo, com companhia, sem distração. A gente tava falando de criança. Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, meu filho aqui, né, ou eu mesmo, né, a gente faz muito isso hoje em dia. Venho Coloca o aqui, tô celular comendo, na- coloco o Eita. celular e vou comendo. Aí não, né? A minha cabeça vai estar onde? Vai estar no que eu tô comendo ou vai estar no que eu tô assistindo? Sim. Vai estar no que eu tô assistindo. E aí o que vai acontecer? Eu não vou ver o quanto eu tô comendo, se o que eu tô comendo tá gostoso, Sim, se tem qualidade. se eu tô mastigando bem, se eu tô engolindo, se eu já tô satisfeito, se eu já comi 1 ou 2 pratos, a minha cabeça não vai estar ali. Sim. E esse é outro problema que a gente tem também. A gente tem que ter uma atenção plena na hora da alimentação. Pra encerrar, né, eu vou contar uma outra história, né? Você vê que eu gosto de história. Quando a gente começou lá, a humanidade, né? Que a gente morava em caverna, corria atrás da nossa caça, do nosso alimento. A gente gastava cerca de 15 horas do dia. É bastante. Se movimentando? Não. Comendo? Dedicando à alimentação. Nossa. Desde vou levantar, vou caçar, vou preparar meu alimento, vou estocar em algum objetivo lugar. ali. Era você correndo atrás da alimentação. Hoje em dia, como é tudo prático, tudo me abrir um pacotinho, colocar no micro-ondas uma comida congelada ou algo assim, a gente gasta no máximo, contando o dia inteiro, 2 horas com alimentação. O que eu tô falando? A gente tem que ficar o dia inteiro pensando em comida, não trabalha, não faz mais nada? Não. Mas a gente tem que dar uma dedicação pra alimentação, que ela merece. Deixar o tempo exclusivo para ela ali. É o que vai nos nutrir, tanto de forma de nutriente, quanto de forma de carinho. Coisa mais gostosa é comer aquele bolo de vó que acabou de sair do forno, aquele pão quentinho. A gente não vai se abdicar dessas coisas. Não é essa a ideia. Mas a gente valorizar esses momentos. Eu gosto muito daquele bolo, não sei o que, de tal sorvete de tal lugar. Planeja. Eu vou com a família, tal dia, vai ser um dia legal. Só que aí também você não pode fazer essa coisa ser muito mais especial do que outros. Por exemplo, para criança. Assim que você acabar de comer, eu deixo você tomar um gole de refrigerante. Aí o que a criança vai imaginar? O refrigerante é muito melhor do que essa comida. Sim. Se é o meu prêmio por comer peso, tudo, né? Então, sempre equilíbrio, ponderar. Uma coisa nunca deve ser muito mais pesada do que outra. Não, sem exageros. Come um pouco de tudo, desde que a base da sua alimentação seja alimentos naturais, salada, legumes, frutas. E aí essa é a chave. Não, é o que eu falei, é um caminho de uma construção de um longo prazo, mas que eu garanto que remédio nenhum lá na frente Com certeza. vai ter o poder do que essa construção teve ao longo desse tempo. Muito legal. Muito obrigado, Jorge, pela participação. Foi que agradeço. muito, muito bom conversar com você. Aí são temas que
todo mundo tem curiosidade, está aí na mídia, e agora a oportunidade de a gente ter um acompanhamento nutricional pelo SUS, que é bem bacana, eu acho que é isso que vai conseguir mudar o que a gente entende de alimentação e nutrição. E Eu isso é falo muito que legal. se tivesse mais nutricionista, mais profissional de educação física, talvez a gente precisasse menos de médico, né? Que Sim, a gente não teria provavelmente. tanto problema para resolver depois lá na frente, né? Sim. Lógico, tem as coisas agudas que acontecem, né? Mas a gente já eliminaria grande parcela do que O que é uma coisa que a gente crônico, poderia ter sim, prevenido lá atrás. crônico que a gente acabou discutindo, né? E Exato. eu vou deixar o Instagram do Jorge aqui na descrição, caso queira entrar em contato Pode me com ele, seguir. tirar dúvida, tudo. Ele é um excelente profissional, bem prestativo. E se gostou, se inscreve, curte aqui, coloca nos comentários os próximos assuntos que vocês gostariam de ver aqui no podcast. A gente vai trazer profissionais especialistas nos assuntos para a gente poder abranger aí mais temas para a população, para informar com qualidade a população aí brasileira. Muito obrigado Jorge Eu que novamente, e a agradeço. gente se vê na Deixe seu próxima. like, comenta, manda pro amigo, manda pra amiga, manda pra Exatamente. tia que tem colesterol alto, manda pra Isso. família, aí família, ó, é assim que tem que estar sendo, tá? E ajuda a fazer essa informação chegar nas pessoas, né? Que às vezes a gente Sim, dá o máximo, né, pra fazer uma qualidade de vida melhor, mas essa informação não chega, né? Então ajuda a compartilhar também. é isso aí. Obrigado, Raul, pelo A gente se vê na convite. próxima. Nos vemos na próxima.